Por favor, abra na primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, esse é o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Será que Deus quer que todo mundo vá para o céu? Claro que Ele quer, a palavra está dizendo isso. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, dizia: eu vim para buscar e salvar os que se tinham perdido. Eu vim buscar os perdidos, porque eu não quero que eles continuem perdidos. E ele contou várias parábolas falando acerca disso, né? Por exemplo, a ovelha perdida, o filho pródigo, a dracma perdida, que são parábolas que mostram o desejo de Deus de buscar os perdidos. Então, a palavra que eu comecei lendo para você no versículo 3 diz exatamente isso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens, e quando fala homens, se refere à humanidade, que quer que todas as pessoas se salvem. Não é só homem, não. Ele quer que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Amém? Está entendendo isso? Nós temos um Deus que se interessa pela criatura que Ele colocou nesse mundo, por todas. Independentemente de a pessoa ser boa, justa, honesta, má, trapaceira, bandida, Deus, Ele se interessa por cada criatura aqui na terra. Então, Ele quer que todos se salvem. Diga, todos se salvem. Olha, se dependesse de Deus e do esforço que Ele já fez e continua fazendo até hoje, ninguém iria para o inferno. Então, escute só. Deus, Ele deseja e fez todo o esforço até inconcebível para a nossa mente, com esse propósito de salvar quem quer que seja. E se depender de Deus, ninguém será condenado. Mas, infelizmente, a salvação não é uma coisa que Deus diz assim: agora vou salvar todo mundo. Infelizmente não é assim. Porque Ele não pode povoar o céu com os ímpios. Ele não pode povoar o céu com pessoas que praticam pecados. Porque lá não entra pecado. Deus é santo. E não é porque Deus não quer salvar o pecador, não. É que se o pecador aparecer na presença de Deus, ele é consumido, ele derrete, ele some, ele vira pó. Deus disse: ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Então é preciso que, além desse desejo de Deus salvar, haja algo na pessoa que quer ser salva que elimine todo o pecado que é a causa da condenação. Então é por isso que a palavra que eu comecei a ler aqui diz: Deus quer que todo mundo se salve, mas tem que vir ao conhecimento da verdade. Olha o problema aqui. Tem que vir ao conhecimento da verdade, porque a verdade é essa, escute: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ok, por que Jesus então é o único mediador entre a humanidade e o Criador e Deus? Por que Jesus é esse mediador? Porque, olha só, versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Diga, por todos. Deus quer salvar a todos e Jesus se deu em preço de redenção por todos.
Então, da parte de Deus, está tudo feito para que todos sejam salvos. Mas tem que vir ao conhecimento da verdade. E a verdade está aqui, ó. O qual se deu a si mesmo. Primeiro ponto. Alguém se dar a si mesmo? Jesus ofereceu a sua vida em sacrifício pela humanidade. Mas para quem que ele ofereceu a sua vida em sacrifício pela humanidade? Ele ofereceu para Deus. Ele ofereceu para Deus. Mas ele é Deus. Ele se ofereceu para si mesmo. É uma coisa muito inconcebível para a gente, difícil de entender, né? Ô João Ribe, hoje é teu aniversário. Ah, muito obrigado, João Ribe. Eu comprei esse presentinho para você, espero que você goste. Ah, João Ribe, não precisava, vai. Que lindo, João Ribe, que lindo. Me dá um abraço aqui, João Ribe. Ah, eu também te amo tanto, João Ribe. Eu vou dar um presente para mim mesmo? Eu vou fazer uma coisa para mim mesmo? Para mim não dá. Para mim, você ia falar interna. Põe rapidamente no hospício que esse cara está abilolado. Está falando sozinho. Agora o que a palavra está dizendo, Jesus se deu em preço de redenção. Ó, ele se deu a si mesmo. Eu vou dar a minha vida em sacrifício para mim mesmo. E por que é para mim mesmo? Porque é para Deus e eu sou Deus. Está entendendo a coisa? Esse é o conhecimento da verdade. Então, eu vou ler aqui o versículo 5 e o 6 para você repetir comigo. A gente já sabe que Deus quer salvar a todos e que Ele se deu em preço de redenção por todos. Então, da parte de Deus, todos serão salvos. Mas tem que vir ao conhecimento da verdade. A pessoa tem que entender essa verdade aqui. Então eu leio e você repete agora, versículo 5. Porque há um só Deus, forte isso, né? Um só Deus. Não tem outro Deus, ok? E um só mediador. Não tem outro mediador. Um só mediador. Vamos lá. E um só mediador. Um só mediador. Esse ponto é a verdade. Deus quer salvar todo mundo e quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? Que só tem um mediador. Só existe um Deus. E só existe um mediador. Continuando, vamos lá. Entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, o nome hebraico Yeshua, o Deus que salva, vem buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele deu a sua vida em resgate de muitos. Na Santa Ceia ele falou isso. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Então, um só mediador. Atenção, essa é a verdade. Essa é a verdade que a humanidade precisa conhecer. Não tem outro jeito de Deus salvar as pessoas se não for através desse único mediador. Ou a pessoa recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ou ela não será salva. Mesmo que ela acredite em outras pessoas que são boas, e que viveram no passado e foram exemplos de vida. Pessoas que foram realmente de Deus. Mas aquelas pessoas não são mediadoras, nem medianeiras. Pedro não é mediador de ninguém. Tiago, João não é mediador de ninguém. A minha mãe Maria não é mediadora minha, nem de ninguém, nem agora, nem na hora da minha morte. Porque é a palavra que está declarando isso. A religião pode declarar outra coisa. A religião dos homens pode declarar um monte de coisa. A religião que os homens inventam, os dogmas que os homens criam,
Eles podem fazer o que quiserem, mas o que os homens inventam não vale para Deus. O que vale é a decisão de Deus. Porque há um só Deus, é Ele quem manda, e um só mediador, diga, um só mediador, entre Deus e os homens. Esse Jesus Cristo que é Deus e Yeshua, o Deus que salva, mas que se fez homem. Por que Ele se fez homem? Porque Ele iria morrer no lugar da humanidade. Antigamente, antes de Jesus, era um animalzinho quadrúpede, escolhido a dedo entre os melhores. O animal não podia ter bicho, doença, defeito, mancha. Tem que ser um animalzinho perfeito que o pecador levava para o sacerdote e dizia para o sacerdote: eu pequei, eu preciso do perdão. Antes de Cristo, o sacerdote mandava o pecador colocar a mão na cabecinha do cordeirinho e degolava o animal, e o pecador via que aquele animalzinho inocente estava morrendo por culpa dele, por causa do seu pecado. Aí a pessoa ia para casa arrasada: olha, se eu não tivesse pecado, aquele animalzinho inocente não teria morrido, por causa do meu pecado. Só que toda vez que ele pecava, ele tinha que levar um novo cordeirinho. E a coisa se repetia o tempo todo, e ele nunca se sentia perdoado do pecado, e nunca ficava livre do pecado. Por que não ficava livre do pecado? Porque era um animalzinho quadrúpede irracional, tomando o lugar de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Como que um animalzinho que nem sabia porque estava morrendo no lugar do pecador, poderia purificar o pecador? Como que um quadrúpede irracional poderia substituir um ser humano bípede irracional criado à imagem e semelhança de Deus? Era um sacrifício que era um paliativo, era um quebra-galho que não resolvia. O Jesus Cristo homem, o homem perfeito, o homem sem defeito, o homem sem mancha no seu passado, o homem santo Jesus, o santo de Deus, o próprio Deus veio e assumiu o lugar de um homem para morrer por toda a humanidade. Ele voluntariamente, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E ele se deu a si mesmo, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos. Por todos, o preço que ele pagou é por todos, principalmente por você. E Deus quer que todos se salvem. Ele se entregou por todos, Ele pagou o preço por todos. Redenção, libertação, perdão, livramento da culpa, remissão, um perdão oferecido pelo credor para um devedor que não consegue pagar a dívida. O conhecimento da verdade é esse. Um só mediador que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então vamos repetir aqui o versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Diga: por mim, para servir de testemunho a seu tempo. Forte, não? Muito forte, muito forte. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Aliás, Deus quer mandar todo mundo para o paraíso. Ele quer te mandar para o paraíso. Você acredita nessa palavra? Então dê para ela a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, e obrigado por querer me salvar e me levar para o céu. Isso, vai aplaudindo e glorificando.
Você que assiste pela TV, ou ouve pela rádio, ou pelo youtube.com/JoãoRibe, junte-se a nós, glorifique a Deus e diga obrigado. Obrigado, Senhor, por querer me salvar. Eu sou grato. Aplaude e dá glória. Continua, não pare. Pai querido e Deus amado, obrigado. Como somos gratos. Receba estas palmas, não só deste povo aqui, mas em toda parte. Tem um coração, uma alma agradecida, te glorificando. Ah, Pai, vem falar mais conosco. Vem com teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Poder sentar, por favor. Vamos para a última noite de vida de Jesus. Jesus está falando muito a respeito do Espírito Santo. Jesus começa a falar claramente a respeito da sua partida e volta para casa. Ele vai voltar para casa. E ele, ali no meio daquele jantar, ele faz a seguinte declaração. Ele diz assim: vocês estão tristes, não é? Porque eu falei que eu vou embora. Mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. E vós mesmos sabeis o caminho para onde eu vou. Vós mesmos sabeis para onde eu vou e sabeis o caminho. Foi aí que o Filipe, um dos 12, interrompeu Jesus. Interrompeu Jesus na sua pregação ali, tão íntima, tão particular. O Tomé interrompe Jesus. Tomé interrompe a pregação de Jesus. Olha o que ele diz aqui: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Lógico. A pergunta de Tomé tem sentido. Jesus está dizendo que vai voltar para a casa do Pai, que vai preparar lugar, e que todo mundo sabe para onde ele vai. Aqui, ó. Versículo 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Eu estou em João capítulo 14, versículo 4. Vocês sabem para onde vou e conheceis o caminho. Espera aí, Senhor, como assim? Como assim? Nós nem sabemos para onde é que o Senhor vai. O Senhor diz que é para a casa do Pai. Mas aonde que é a casa do Pai? Dá o endereço aí para a gente. E como é que nós vamos saber o caminho se não temos nem o endereço? Bem, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Está certíssimo. Ô, Tomé, você está certíssimo. A pergunta procede. Porque ele falou que vai para a casa do Pai. Mas aonde o Pai mora? É como eu virar para você e falar assim: eu estou indo para minha casa, tá? E eu espero você lá. E um dia eu vou te levar lá. E você já sabe aonde eu moro. E você já sabe o caminho. Você vai dizer para mim assim: ô, pastor João Ribeiro, eu não sei nem o bairro que você mora. Eu não sei a rua que você mora. Como é que eu vou achar a tua casa se eu não sei de nada? É isso que o Tomé está dizendo para Jesus. O Senhor está dizendo,
para a gente que vai para a casa do Pai, e que nós sabemos para onde o Senhor vai, e também conhecemos o caminho. Como assim conhecemos o caminho, Senhor? Como assim? Como podemos saber o caminho? Foi aí que Jesus fez a declaração, que mostra que Ele é Deus, porque Ele começa falando eu sou, e eu sou é o nome de Deus. Você já leu isso em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés perguntou para Deus, qual é o teu nome? Deus disse, o meu nome é eu sou, o verbo. Deus é o verbo, Jesus é o verbo, né? E Ele faz essa declaração poderosa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Claro que você conhece o caminho é Jesus. Quer chegar na casa do Pai? Ninguém chega na casa do Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem encontra Jesus, encontra o Pai. Quem encontra Jesus, encontra o caminho. Quem encontra Jesus, chega na casa do Pai. Então, olha aqui, minha gente. Quando Ele fez essa declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, diga ninguém. Por que ninguém? Porque ninguém, horas. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ou você vai por Jesus Cristo, ou você não vai chegar em lugar nenhum. Porque todos os outros caminhos levam para a perdição. Só tem um caminho. Ou você vai por esse caminho do único mediador. Não adianta você se apegar com religiões inventadas pelos homens. Homens criativos e mais, religiões também inventadas por espíritos enganadores. Não adianta você se apegar com outras palavras, até de espíritos mentirosos, e achar que tem outro jeito. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Só tem um jeito. Eu estava assistindo o noticiário, e isso foi na semana passada, que o padre Cícero vai virar santo. E tem muita gente que acha que ele é o caminho. Estão criando mais um caminho. E essa semana, acho que foi ontem, eu assistindo outro noticiário, o Papa falecido João Paulo I está virando santo também. As religiões vão criar um monte de mediadores para você. E eles vão esgotar o estoque de mediadores. Eles vão canonizar um dia até o Judas Iscariotes. Eles podem canonizar quem eles quiserem. A palavra de Deus não vai mudar. Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Que eu saiba, João Paulo I não se deu em preço por ninguém. Que eu saiba, Padre Cícero não se deu em preço por ninguém. Estão inventando tantos mediadores para você, e já começa até na igreja, né? Tem um confessionário lá, você vai, você conta lá o que você aprontou, e o padre vai mandar você, sei lá, rezar um terço inteiro, 100 Aves Marias, 100 Pai Nossos, eu não sei o que mais que ele vai mandar você rezar, e por fim o padre vai dizer, eu te absolvo. O padre virou teu mediador? Desculpa a franqueza, católico. Desculpe a franqueza, você que acredita nisso. Uma mulher estava morrendo, uma senhora cristã de verdade. Eu estou falando cristã, não uma religiosa.
Uma mulher salva estava morrendo, só ela na casa era salva. A família toda pertencia a várias religiões, alguns eram kardecistas, outros, na grande maioria, católicos, mas a maioria católica chamou um padre, porque a mulher estava nos últimos momentos, e chamaram um padre. O padre chegou no leito de dor e falou para ela: minha filha, e a mulher morrendo... minha filha, eu vim aqui te absolver. Eu vim aqui te absolver. A mulher mal, o pé já dentro da cova. Padre, por favor, se aproxime então. O padre todo contente se aproximou. Padre, me dê as suas mãos. O padre segurou nas mãos da mulher moribunda. Aí a mulher trouxe para bem perto dos olhos dela, pegou a mão do padre e virou para cá, pegou outra mão dele, olhou bem de perto, olhou aqui. Padre, me perdoe, mas o senhor é um grande farsante. O único que pode me absolver tem as feridas dos cravos na cruz. E Ele já me absolveu. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Ele já salvou a minha alma. Ele já me purificou de todos os meus pecados. E a eternidade me aguarda. As religiões vão inventar um monte de mediadores para você, e quando não puderem inventar mediadores, eles vão dar um jeito de tentar esconder o único mediador entre Deus e os homens. O mundo, os ímpios, os demônios, todo o inferno, os ateus e todos os que só acreditam nessa vida vão fazer de tudo, e eles vêm fazendo isso há séculos, para esconder Jesus. E, se possível, apagar Jesus da história. Colocar dúvidas de que Ele tenha existido. Colocar dúvidas de que Ele tenha morrido. Espalham que Ele só desmaiou na cruz. Vão colocar dúvidas que Ele ressuscitou. Vão inventar um monte de coisas. Vão falar até que Ele tinha um irmão gêmeo, que depois se apresentou como se fosse Ele. Vão inventar um monte de coisa. Eles vão tentar apagar Jesus, porque esses ímpios e o mundo e o inferno não querem que você chegue ao conhecimento da verdade. E a verdade é esta: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. E quando eles não conseguem denegrir Jesus, dizendo que Jesus tinha amante, que Jesus era homossexual, e que Jesus disse aquilo, eles falam barbaridades, eles não têm temor de Deus, eles não sabem quem é Jesus. Um dia eles vão saber. Um dia eles ficarão com os joelhos trementes, tentarão se esconder naquele grande dia. Eles não sabem, mas eles atacam Jesus. Aí, quando não conseguem denegrir Jesus, vamos escondê-lo. Vamos escondê-lo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E as pessoas não podem chegar ao conhecimento da verdade. Vamos escondê-lo. Qual é a data mais importante do cristianismo? Sexta-feira, em que Ele morreu na cruz por toda a humanidade e se deu em preço de redenção por todos. Então vamos substituir a sexta-feira santa pelo coelhinho da Páscoa. Não vamos deixar falar do sacrifício de Jesus. Vamos falar de chocolate, vamos falar de coisas doces. Vamos falar do coelhinho que é tão bonitinho, tem o pelo branquinho, que deixa a pegadinha no chão.
Vamos fazer as crianças acreditarem em coelhinhos da Páscoa, mas não em Jesus. Vamos esconder Jesus. E toda a sociedade, o mundo todo, se volta para o coelhinho da Páscoa e para o ovo de chocolate. E qual é a data do ano que as pessoas deveriam comemorar o nascimento do Salvador? O Natal. Mas vamos dar um jeito de esconder Jesus também. E vamos fazer as pessoas pensarem só no bom velhinho, no Papai Noel. E vamos fazer as pessoas esquecerem o presente de Deus para a humanidade, porque a verdade diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o presente de Deus para a humanidade, mas vamos fazer com que as pessoas pensem em outro presente, que as crianças desejem outros presentes, e que no Natal se troquem muitos presentes, mas ninguém fale de Jesus, falem só de Papai Noel, cantem músicas de Papai Noel, cantem Jingle Bell até ficarem roucos, mas vamos fazer com que Jesus seja esquecido. Tudo bem, façam o que quiserem, mas um dia o céu vai se abrir, e aquele que veio, aquele que é o Todo-Poderoso, ele vai aparecer, e diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus quer que todos se salvem, e Jesus se deu em preço de redenção por todos, mas todos precisam vir ao conhecimento da verdade, e a verdade é essa. Jesus falou para Tomé: Tomé, como é que você vem me dizer que não sabe para onde eu vou? Como é que você vem me dizer que não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, diga ninguém, e ninguém, não tem exceção. Se o Papa quiser ser salvo, ele vai ter que entrar nesse caminho para valer, não no caminho de outros mediadores ou medianeiras. Se o bispo, o cardeal, o padre, e se toda a humanidade quiser ser salva, vai ter que entrar por esse único caminho, porque é o único caminho. Ninguém vem ao Pai, o único jeito de vir ao Pai é entrando nesse caminho, é o único caminho, é o único endereço certo. Todos os outros endereços estão errados. O teu radar, o teu satélite está com problema, viu? O satélite aí da tua cabeça, você está com o teu GPS desregulado. Ô rapaz, ô minha amiga, você está com o GPS desregulado. O teu Waze não está funcionando direito não, você está pegando umas quebradas perigosas. Você vai cair lá no inferno, você não vai ter escapatória, porque o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que se deu em preço de redenção por todos. E diga: por mim, por mim. Deixa eu concluir a mensagem. Eu não queria falar tanto, mas eu quero concluir a mensagem. Quando Jesus disse para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o verbo que ele usou. Eu já peguei várias traduções. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Se ele falasse ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele seria uma quebrada. Ele seria um atalho, não seria um caminho. Ele seria uma placa no meio do caminho. Ah, o Pai está ali, viu?
Ele seria uma placa, um guarda de trânsito. Ó, você veio até mim, o caminho é ali, ó, o pai é ali, tá vendo? Ó? Jesus não disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse, ninguém vem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu digo para você, vai ali falar com a minha esposa. Eu digo, apontando para outra pessoa, vai lá, fala com ela. Agora, se é comigo, eu digo, vem aqui comigo. Quer falar comigo? Vem aqui. Quer falar com ela? Vai lá. O que é que Jesus está dizendo? O que é que ele está dizendo? Ninguém vem. Aí o pessoal ficou meio doido, né? Ficou meio enlouquecido. Versículo 7, estou em João capítulo 14, versículo 7, e já eu termino a mensagem. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ah, é aqui que o Filipe fala, versículo 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai, Senhor. Se prepara. Versículo 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus é o próprio Pai. Jesus é o próprio Deus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E é Ele que deseja que todos se salvem. E Ele desejou tanto que foi as últimas consequências. A gente se sacrificar por uma pessoa legal, até um ato de heroísmo. Mas a gente se sacrificar e perder tudo, até a última gota de sangue, por pessoas que não valem nada, por pessoas que não prestam, por pessoas que rejeitam. Mas para Ele, mesmo sendo rejeitado, Ele quer que aquele que o rejeita, um dia venha ao conhecimento da verdade. Até quem o rejeita. Até quem não quer acreditar nele. Você não quer acreditar que Ele é Deus? Eu sou é o nome de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso está voltando. Acho bom você mudar suas ideias urgentemente. Ele quer salvar. Mas vai chegar uma hora que a porta vai se fechar. Quando a porta trancar, ninguém abre. Você nunca leu a parábola das 10 virgens? Quando o noivo chegou, as 5 prudentes entraram e fechou-se a porta. E as 5 loucas que tinham saído, quando chegaram, era tarde demais, ficaram batendo na porta. Senhor, deixa-nos entrar. E ele disse, eu não vos conheço. Não sei quem vocês são. Depois que a porta fechar, já era. Já era. Aproveitem enquanto a porta está aberta. Vou terminar, fiquem todos de pé. Aproveite enquanto a porta está aberta. Ou você crê em Jesus, e Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o único caminho para quem quer chegar no céu. Ele é o único que se deu em preço de redenção por todos, preço de libertação, preço de salvação. Ele é o único que pagou um alto preço por você. Esses mediadores e medianeiras não pagaram preço nenhum por você. Não derramaram uma gota de sangue por você, não morreram por amor a você. Aliás, nem queriam morrer. Nem queriam morrer. Mas Jesus Cristo
Ele veio para tomar o lugar daquele cordeirinho quadrúpede irracional. E ele veio para substituir o sacrifício. Agora não é necessário mais você colocar a mão em cima da cabeça de um cordeirinho e ele ser degolado na tua frente, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele já derramou todo o seu sangue pelo teu pecado, foi pelo teu pecado, para apagar o teu pecado. E Ele pode fazer essa substituição porque Ele é perfeitamente humano, completamente humano. Por isso que a palavra disse, Jesus Cristo homem, perfeitamente humano, para assumir o lugar de qualquer pessoa desse planeta. Se você quer ir para o céu, e esse é o desejo de Deus, deixa eu falar isso de novo, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens, que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora Ele é três. Ele é o Cordeiro, Ele é Deus, e Ele está substituindo você. Para que aqui, nos três, você encontre a vida eterna. Deus quer que todos se salvem, mas quem decide é você. De repente você quer continuar aí com o teu padroeiro, com a tua padroeira, com o teu santinho, com a tua santinha, com o teu espírito, com a tua entidade, com a tua religião, com a tua religiosidade, com as tuas crenças, com as tuas fábulas. De repente você está esperando aí uma nova canonização, né? Que você admira muito tal pessoa, quem sabe, né? Você vai se lascar no final. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou é Jesus, ou nada. Ou é Ele, ou nada. Ou você entrega a vida para Ele, ou não tem salvação nenhuma. Ou você entra no caminho, ou você vai se perder. Vai para a destruição, vai para o abismo, vai cair no precipício. Mas o caminho que é Jesus é reto, é estreito e é sempre para cima. E é tão fácil seguir, porque é sempre reto o caminho, não tem curvas, viu? Não tem bifurcações, não tem vias marginais. É um caminho só, você não precisa nem de Waze, você não precisa de nada, é um caminho reto. E sempre para cima, sempre para cima. Eu estou caminhando. E quanto mais eu caminho, mais atlético eu fico. Não gosto quando falam que eu levo vida sedentária. O pastor não faz academia, o pastor não faz ginástica, o pastor não faz nada. Que é isso? Eu estou há 40 anos andando nesse caminho. Olha a grossura, olha a tora das minhas pernas. Não esses gambitos fininhos não que você está vendo aqui. Eu estou falando das minhas pernas espirituais. Eu estou exercitado no caminho que é Jesus Cristo. Eu consigo até correr nesse caminho, eu sou atleta nesse caminho, porque esse caminho é plano, esse caminho é reto, esse caminho não tem tropeço, esse caminho é seguro, esse caminho é o único caminho. Quanto mais eu ando nele, mais forte eu fico. Quanto mais eu ando nesse caminho, mais atlético eu fico, não fisicamente, que eu estou envelhecendo, mas o corpo espiritual, meu corpo espiritual, dá para enxergar daí? Manda o Golias falar comigo, ele vai ver só. Manda o diabo falar comigo, ele vai ver só. Porque eu estou no caminho, esse caminho me deixa em forma. Esse caminho me deixa forte, me deixa firme. Entra nesse caminho, isso vai acontecer com você também. Eu estou hoje muito mais forte do que quando eu comecei a caminhada.
Hoje eu sou muito mais forte do que há 40 anos atrás. Muito mais forte. Um pouco mais de 40 anos. Não vou também dar todos os detalhes, né? Só de paz e vida eu tenho 40 anos. Só de paz e vida eu tenho 40 anos. Me exercitando nesse caminho, correndo cada vez mais. Ah, que maravilha, não tem obstáculo, não tem nada. É só para cima, é só correndo. E que força, o combustível é o sangue de Jesus Cristo. O combustível é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O combustível é o poder de Deus. Você vai chegar longe. Você vai chegar longe se entrar nesse caminho aqui. Então eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Aliás, eu vou ampliar a pergunta. Quem quer ir para o céu? Porque Deus quer que você vá. Quem quer ir para o céu? Levante a mão, todos que querem ir para o céu. Todos querem, não é? Todos querem. Vamos entrar direitinho no caminho para valer? Todos que querem entrar, chegar lá e um dia ver com os próprios olhos, hoje, aquilo que nós apenas ouvimos dizer, mas ver um dia com seus próprios olhos. Faz o seguinte, vem aqui para frente em nome de Jesus. Pastor, eu quero me fortalecer na fé. Eu quero treinar nesse caminho. Eu quero virar um atleta verdadeiro de Jesus Cristo. Um atleta que não bebe, que não fuma, que não faz coisas erradas. Um atleta que leva uma vida espiritual saudável. Um atleta de Cristo, um atleta verdadeiro de Cristo, que se alimenta do pão da vida, que bebe o cálice da salvação. Eu quero ser um atleta vigoroso. Não ficar para trás não desistir, não desanimar. Vem aqui para frente em nome de Jesus. E você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo youtube.com/Joinville, se ajoelha onde você estiver. E se não puder se ajoelhar, coloque a mão assim no teu peito, na altura do coração. E você com a mão direita assim, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, que bom que o Senhor quer me salvar. Eu estou muito feliz e eu recebo a tua salvação. Eu recebo o Senhor Jesus, o meu único mediador, e eu estou no caminho e quero continuar, prosseguir neste caminho vitorioso que me conduz à vida eterna. Meu Pai querido, meu Deus amado, meu Senhor, vem agora e retira de mim todo o pecado, toda iniquidade, tudo que está me embaraçando na caminhada. Tem coisas que querem me fazer parar ou desistir do caminho. Então, Senhor, arranca tudo isso que me atrapalha, retira de mim todo fardo que é inútil, porque eu quero levar comigo o que realmente importa, a minha alma, o meu espírito e o meu corpo. É isso que importa, e é nesse caminho que eu quero prosseguir. Então vem, Senhor, faz esta obra na minha vida, porque eu agradeço pelo Senhor querer me salvar, mas eu também quero ser salvo. Eu quero a salvação. Me salva agora, por Jesus Cristo, o meu único mediador, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Continue em espírito que eu vou orar, e toda a igreja também. Igreja, de pé, por favor, quem puder ficar de pé. Estenda a mão direita na direção das pessoas aqui na frente. Vamos orar. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, estas pessoas vieram ao conhecimento da verdade.
conheceram a verdade, abraçaram a verdade, entraram no caminho e agora querem continuar. Precisam da tua ajuda para continuar. Vem com teu Espírito Santo e fortalece esta pessoa. Vem com o sangue de Jesus e faz uma transfusão poderosa no sangue desta pessoa. Coloca nela o sangue da vida, o sangue do vigor, da disposição, da vontade de chegar lá e nunca desistir, porque não tem outro jeito. Esta pessoa chegou ao conhecimento da verdade e ela está muito feliz por isso. Então, Pai, confirma, escrevendo o nome desta pessoa, confirmando o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro, aquele que se entregou a si mesmo em preço de redenção por nós. Esta pessoa aceitou o preço pago. Foi muito alto esse preço, e esta pessoa agora é tua. Esta pessoa te pertence, Senhor. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Então toma conta da tua propriedade. Senhor, esta pessoa te pertence. Guarda, protege e livra de todo mal, e não deixa ela desistir, nem voltar atrás. Ajuda-nos, Senhor, a chegar ao fim desta jornada, contemplando o portal da eternidade, aquela pérola que tem no muro da cidade santa, e que só entra os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O nosso caminho vai nos levar até aquela pérola, até aquele portal, e pelo sangue de Jesus, cada um de nós vai entrar. Então não deixa ninguém ficar para trás, não deixa ninguém desistir. Faz esta obra, meu Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus.